Olá, meus queridos. Oh, glória a Deus. Boa tarde, graça e paz a cada um de vocês que fizeram a melhor escolha da sua vida. E esta escolha que eu fiz também, a Bispa Noemi também fez, e nós juntos decidimos, graças a Deus, falar sobre os 4 evangelhos. Só sobre eles? Não, de Gênesis a Apocalipse. Mas por que eu falar sobre os 4 evangelhos? Porque ali tem algo que eu amo, gosto. Eu sempre falo, comento sobre as doutrinas cardinais. Uma coisa que eu gosto, inclusive, para muitos que já conhecem, quando vê esse banner aqui atrás, está representado aí algo fundamental que é revelado no livro de Ezequiel. E ali aponta os 4 evangelhos. E eu quero falar sobre o 3º evangelho. Quero fazer aqui uma pequena introdução, falar algo da parte de Deus para que você venha entrar sempre naquela questão, como eu gosto de perguntar: você sabia? Pois bem, gente, o 3º evangelho me chama a atenção, até porque o Evangelho de Lucas, gente, sim, o Evangelho de Lucas, glória a Deus, é um dos livros, queridos, é um dos livros mais belos e fascinantes do mundo. A sua maior beleza está em narrar a história da salvação, como está descrito em Lucas, capítulo 19, verso 10. Mas quando você já inicia o livro, de Lucas, no capítulo 1, da qual hoje eu faço uma pequena introdução, já quero te alertar, se Deus assim me permitir, amanhã à noite, no domingo, a gente vai iniciar o nosso culto aqui familiar. Estará comigo a minha família, algumas pessoas que nós, pela graça de Deus, estamos evangelizando, algumas famílias que estão nos acompanhando e que está muito próxima de todos nós aqui, da nossa família, com certeza estará conosco também. Eu vou então me aprofundar um pouco mais sobre esta doutrina cardinal. Assim, eu vou falar um pouquinho mais sobre o livro, sobre alguns assuntos, mas hoje eu quero apenas fazer um pequeno comentário, lhe chamar a atenção, para que você não abra a mão do livro de Mateus, não abra a mão do livro de Marcos, nem de Lucas, que hoje eu vou fazer um comentário, e principalmente o livro de João. Mas hoje, olha que coisa interessante, quando você pega o capítulo 1, você já começa tendo já algo fundamental para que você mergulhe no que esse escritor quer trazer a um povo que tudo tinha que ser perfeito. Para eles tudo tinha que ser perfeito, não podia ter defeito, principalmente esse povo grego. Olha bem, ele fala assim: tendo, pois, muitos empreendido, pôr em ordem a narração do quê? A narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos, que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Aí o 4 é a chave, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Eita, meu Deus! Gente, este livro, o Evangelho de Lucas, foi escrito, gente, por um mestre na arte de contar histórias. Meu Deus! E algumas de suas histórias, por exemplo, tem a beleza, e encanto fora do comum.
Exemplo disso, tanto eu como você, se formos lá no capítulo 1, verso 26 ao 38, você vai encontrar já uma história maravilhosa que esse mestre na arte de contar histórias deixou aqui registrado. O que você vai achar lá? O anúncio do nascimento de Jesus. Sabe, outra coisa linda, também nós vamos encontrar o encontro do Senhor ressuscitado com os 2 discípulos de Emaús, seus seguidores, que está descrito também lá no capítulo 24, do verso 13 ao 35, que são 2, sim, com certeza, que são 2 das mais lindas histórias que já foram contadas. E continuo, este evangelho, o terceiro, o evangelho de Lucas, precisa, querido, ser lido não somente por causa do seu encanto, de sua beleza, mas especialmente porque é um livro a respeito, tá? A respeito de Jesus, falando do próprio Jesus e de Jesus, principalmente de Jesus, que é, olha bem, que a nossa fé depende do começo ao fim. Gente, o livro de Lucas, que hoje eu quero comentar, falar com você, é um livro dos mais belos, sim, fascinantes, como já foi falado. De fato, digo mais, é o terceiro evangelho que distingue pelo seu estilo literário, pelo seu vocabulário e faz uso principalmente de um estilo literário que vai trazer à tona o grego, como eu comentei. Considerado pelos próprios eruditos um dos livros mais fascinantes, que traz com detalhes, principalmente para quem não sabe, que aponta para o Filho do Homem. E continua ainda. A sua maior beleza, por exemplo, está em narrar a história, sabe do quê? A história da salvação. O autor aqui, ele procura mostrar, sempre de forma bem documentada, que o plano de Deus em salvar a humanidade é revelado através da história e cumpriu-se cabalmente em Cristo, quando ele se deu como sacrifício expiador pelos pecados, sabe, dos pecadores. Olha só, meu Deus, onde eu acho base para esse negócio aqui, meu Deus, aleluia. E João 10, versículo 11, Deus continua sendo, graças a Deus, Deus continua sendo o Senhor da história e o advento do Messias para estabelecer o seu reino. E a prova disso, gente, Lucas aqui mostra que é através do Espírito Santo, primeiramente operando no ministério de Jesus e posteriormente na igreja, que esse propósito, por exemplo, se efetiva. Continuo dizendo a você ainda, o terceiro evangelho, olha bem, que é o livro de Lucas, aí tem a autoria dele. Quem? Lucas, o médico amado, segundo Colossenses 4,14. A quem, gente, é atribuída a autoria do terceiro evangelho e também de um outro livro, se você não sabe. Sim, e aqui no próprio livro do evangelho, o terceiro, ele é citado 3 vezes, mas também nós entendemos e sabemos que ele também escreveu o livro de Atos. Embora sendo ele o autor do terceiro evangelho, olha bem, não se identifique, por exemplo, pelo nome, e isso não depõe, gente, contra a autoria lucana, de jeito nenhum. Desde os seus primórdios, a igreja cristã atribui a Lucas a autoria do terceiro evangelho. E você sabia disso? Eu digo glória a Deus se você sabe. Se não, aleluia! Nós estamos aqui para lhe ajudar a mergulhar e ter interesse em aprender e compartilhar essa palavra. Por isso que eu amo quando eu falo, você sabia? Glória a Deus! Por exemplo, digo mais, a erudição, gente, conservadora, por exemplo, assegura que Lucas escreveu a sua obra mais ou menos aí no início dos anos 60 do primeiro século da era cristã.
E esta obra, a obra, sabe, de Lucas, este livro maravilhoso, sem mencionar o livro de Atos, ainda estou em Lucas, olha só que coisa interessante, tá? Por exemplo, Lucas, ele era um historiador, para quem não sabe, e médico. Ele escreveu, gente, a sua obra, por exemplo, em 2 volumes, Lucas 1:4 e Atos, ó, Atos entrando, Atos capítulo 1, verso 1 e 2. O terceiro evangelho é a primeira parte desse trabalho, gente, e é uma narrativa de quem? Da vida e obra do Senhor Jesus, enquanto o livro do Atos dos Apóstolos compõe a segunda parte e narra o caminhar espiritual dos primeiros cristãos da igreja primitiva. Aí vem a pergunta: você sabia? Aleluia! Oh, glória a Deus! Então, nós temos aqui, sabe, coisas preciosas que não podemos deixar de falar e também de ensinar e compartilhar. Lucas, gente, ele escreveu aos gentios. O terceiro evangelho pode ser classificado como sendo de natureza, aonde eu quero chegar, soteriológica. Que nome, né? Pois é, agora vou repetir. O terceiro evangelho, que é Lucas, pode ser classificado, gente, como sendo de natureza soteriológica e carismática. Então vamos lá, vamos mergulhar um pouquinho. Doutrinas cardinais, glória a Deus, oh aleluia. Soteriológica, porque narra o plano da salvação. E carismática, povo lindo de Deus, porque dá amplo destaque ao papel do Espírito Santo como capacitador no ministério do Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. E aí vem algo fundamental para mim, para você. Por quê? Porque se narra a história da salvação, e no proto-evangelho, como eu sempre gosto de comentar e falar, o proto-evangelho é descrito em Gênesis, no Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, quando você abraça, que você gosta de ler como eu, um livro, por exemplo, que venha falar sobre teologia sistemática, ela já traz para nós uma ideia maravilhosa, é onde hoje eu vou apenas fazer esse comentário para que você entenda como é maravilhoso você buscar entendimento, compreender o livro de Lucas, o terceiro evangelho. Aponta para a salvação, fala da salvação, fala do Filho do Homem que veio buscar o que se havia perdido. Quem que está perdido? Quem que se perdeu? Pensa um pouquinho. Opa, você já se achou, né? Você já aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Glória a Deus. Deus te abençoe. Mas veja bem, gente. Aqui nós temos um assunto que fala da salvação. E dentro da teologia sistemática, nós damos o nome, por exemplo, de soteriologia. O que vem ser isso? Gente, soteriologia é um derivado, por exemplo, de 2 palavras gregas. E eu quero deixar isso para você, registrado para você. Soteria e logos, das quais a primeira significa salvação. E a segunda fala o que? De palavra, discurso, sabe? Doutrina. Portanto, quero deixar registrado isso para você. Portanto, soteriologia é a doutrina da salvação. Quando você mergulha em conhecer um pouquinho uma matéria que eu ensinei muitos anos atrás, como foi legal, foi maravilhoso, quando eu fui convidado e ministrei muito sobre antropologia. Falei muito sobre isso e até hoje guardo muitas coisas que eu aprendi para poder então ensinar, com certeza. Mas quando você vai lá em antropologia, ali você vai achar que cada homem é por natureza totalmente depravado, culpado diante de Deus e sob, por exemplo, pena de morte. Mas na soteriologia, aí já muda tudo, porque ela vai tratar da provisão, glória a Deus por isso, ela vai tratar da provisão, da salvação através de Cristo e a sua aplicação através do Espírito Santo. E aí que vem a questão, porque hoje eu
calmamente estou fazendo este comentário sobre doutrinas cardinais, mas especialmente falando da salvação, porque tem muitas pessoas que precisa e não pode abrir mão de jeito nenhum, precisa se manter fiel, não abrir mão da palavra do Senhor. E aí que vem, gente, é muito interessante quando você começa a pegar e mergulhar nesta palavra, quando você tem esse entendimento. Por quê? A fé cristã, gente, portanto, ela não vai se tratar de uma lenda, de uma fábula engenhosa, não, ou até mesmo inventada. Gente, aqui são fatos históricos que poderiam ser testados, provados, e dessa forma pode ser aceito por todos aqueles que procuram a verdade. E continuo falando algo mais ainda além para você, sabe, hoje ter um pouco mais de entendimento e lutar contra o pecado e não abrir mão da tua salvação. Não faça isso. Não desista, se mantenha firme, mergulhe na palavra. Como ministro do Evangelho, eu convido você, começa a mergulhar em Mateus, livro de Marcos, livro de Lucas e o livro de João. Sim, vai falar da pessoa do Senhor Jesus. E eu glorifico a Deus por isso. Eu glorifico a Deus porque somente através, gente, desse plano, oh, que plano maravilhoso, esse plano que o próprio Jesus Cristo, aqui ele começou a revelar, porque alguns não estavam nem tendo entendimento. Olha uma coisa que eu quero falar para você. Sabemos, por exemplo, gente, que no Novo Testamento, eu e você, já até citei, existe o quê? 4 evangelhos. Olha um pouquinho comigo, me acompanha. Ó, existe 1, 2, 3, olha bem, 4 evangelhos. Eita, olha o leão da tribo de Judá. Aleluia. Gente, e aí a gente tem que buscar ter esse entendimento. Sabe? Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos encontrar lá o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas e João. Agora, mas por que 4 evangelhos? Né? Porque, olha bem, mas por que 4 evangelhos falam a mesma história, sabe? Em vez de apenas um? A resposta é muito simples. A resposta, gente, todos os evangelhos, como é que é? Todos os evangelhos falam de Jesus, mas cada um deles apresenta Jesus de uma forma diferente. E aí que vem o que eu comentei com você sobre doutrinas cardinais. Este livro, por exemplo, que hoje estou lhe apresentando, ele aponta Jesus Cristo como Salvador. Quando você, se um dia você, olha, tiver um tempinho, vai no livro de Ezequiel, mas você vai ver que a visão que ele teve, olha bem, a visão que ele teve, lá ele viu um rosto de homem. E quando ele vê esse rosto de homem, aí já aponta para um Jesus Cristo, para Jesus Cristo como Salvador. E aí é revelado no livro de Lucas. E aqui o próprio autor apresenta Jesus como Salvador. E aí vem a questão. Você vai encontrar isso no livro de Ezequiel, porque o primeiro rosto que ele viu foi o de homem. Glória a Deus. Você nunca leu? Vai lá ler. Porque aí vem a questão, por que hoje eu estou chamando a vossa atenção? E, gente, o Evangelho de Lucas, ele apresenta Jesus Cristo, aleluia, como Salvador, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você vai achar isso em Lucas 19, verso 10. Lucas, além disso, ele apresenta Jesus como Filho do Homem. Por quê? Porque, gente, perfeito. Filho do Homem, perfeito, ideal, no corpo, por isso que eu falei de antropologia, tá? No corpo, na alma e no espírito. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus. O Evangelho de Lucas foi escrito para os gregos, cujo ideal era apresentar como Jesus Cristo como homem, 100% homem, perfeito, mas também 100% Deus. Aleluia! Aleluia! E aonde que nós vamos encontrar base para isso?
É fundamento, gente. Se você mergulhar, como eu amo mergulhar na palavra, eu já falei do proto-evangelho, porque os aspectos humanos de Jesus está descrito na Bíblia. Quando você vai em Gênesis capítulo 3:15, semente da mulher. Quando você vai em Isaías, por exemplo, 53, verso 3, ele é um homem de dores e de trabalho. Quando você ainda, que ama a palavra do Senhor, vai lá em Mateus, capítulo 9, verso 6, ele chamou a si mesmo de o Filho do Homem. Ele, como 100% homem, teve fome, como está em Lucas capítulo 4, verso 2. Ele, como homem, teve sede, João capítulo 19 e o verso 28. Ele, como homem, cansou-se, está lá em João capítulo 4. Esse capítulo 4 de João, meu papai do céu, é lindo, tá? João capítulo 4, verso 6. Ele, como homem, ele foi tentado, está descrito lá em Hebreus capítulo 4, verso 15. Ele, como homem, sentiu agonia, descrito lá em João capítulo 11 e o verso de número 35. Sentiu dor, descrito em Marcos 8:31, e pesar, Mateus 26, verso 26 e 38. E a Bíblia ainda diz algo fundamental para mim fechar hoje esse você sabia, porque hoje Deus colocou no meu coração falar um pouquinho sobre doutrina cardinais. Tem muitas pessoas, gente, que faz parte da igreja, mas sequer pratica ou mergulha nessas doutrinas que garante a mim, a você, um conhecimento de tudo aquilo que Jesus fez, está fazendo, porque Ele é Deus. Aleluia! Gente, a Bíblia diz ainda que a si mesmo Ele se esvaziou-se, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens, como está descrito em Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Sofreu como homem, sendo cuspido, flagelado, ridicularizado, desdenhado, rejeitado e humilhado, como está em Isaías 53, 4. Gente, Jesus Cristo, 100% homem, Jesus Cristo, 100% Deus, Ele aqui nos apresenta e revela no livro de Lucas o plano da salvação. Agora, como filho do homem, glória a Deus, a palavra de Deus me diz, e diz a você também, o Filho do Homem ressuscitou ao terceiro dia, como está em 1 Coríntios 15:4. Ele foi visto por muitos, como está escrito em 1 Coríntios 15:4-8. Subiu ao céu, como está falando lá em Atos 1:9. E agora eu digo, Ele, Jesus Cristo, ressuscitado, aleluia, está à destra do Deus Pai. Hebreus capítulo 11, verso 1 e 3. Gente, aí que está. A doutrina da salvação está agora sendo colocada a você, mostrando a você que através deste livro, o terceiro, olha, fui no terceiro, mas não se preocupe, Deus há de permitir eu falar do primeiro, do segundo e do quarto, que assim seja. Mas aqui está revelada a você a doutrina da salvação. E eu digo para você, oh aleluia, este Jesus, Ele está de braços abertos a você que muitas vezes, até agora, este momento, se pergunta, poxa, será que realmente eu estou salvo? Será que realmente Jesus perdoou os meus pecados? Será que realmente o que está sendo falado aqui, será que realmente essa mensagem que está sendo falada, que é descrita no livro do Evangelho de Lucas, a boa notícia, né, para todos aqueles, porque o próprio Lucas, gente, ele insiste que a mensagem da salvação, ela deve ser anunciada a todos os homens, aleluia. Por isso que eu amo, por isso que eu até hoje nunca deixei de falar sobre as doutrinas cardinais. Sempre eu gosto de falar que esse Jesus Cristo, sim, o Senhor Jesus, Ele está pronto para te salvar, pronto para te curar, pronto para te batizar com o Espírito Santo, aleluia, e pronto, segundo a própria palavra, porque Ele voltará para buscar a sua igreja. Ei, aceite, não abra mão deste evangelho.
eu te convido, querido, você mesmo, não deixe por nada e nem por ninguém. Se mantenha firme nesta palavra, se mantenha firme, porque quem te escolheu e quem te garante, quem te dá total garantia é Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te abençoe. Agora, querido, amanhã às 18h30, nós vamos iniciar nossa célula familiar, o nosso culto a Deus. E aí eu quero ainda continuar falando um pouco sobre isso. E vou trazer a você um conhecimento um pouquinho mais aprofundado, porque eu quero falar um pouco sobre as doutrinas cardinais. Eu peço a você, mais espalhe, porque eu vou falar de Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou falar do nosso Deus. Ele é 100% homem, 100% Deus. E aonde Jesus, olha bem, aonde Jesus chega, o milagre vai acontecer. Me ajude. Vamos semear a palavra. Quero que muitas pessoas ouçam o recado de Deus, porque eu creio, aonde estiver esta pessoa, seja onde for, seja em qualquer que for, eu digo agora, a nação, quando Jesus chegar, eita, aleluia, o milagre vai acontecer. Pois amanhã eu lanço esse desafio, preciso da sua ajuda, compartilhe. Às 18h30 eu vou continuar falando sobre algo fundamental que o próprio livro de Lucas revela. Se você crê no que eu estou dizendo da parte de Deus, é um compromisso que eu quero ter com você. Te convido, viu? De manhã eu faço o Café com Deus, a live Café com Deus. À tarde eu já vou fazer às 18h30, já celebrando com toda a minha família, louvando a Deus. Vai ser um negócio do céu, mas na hora da palavra, eita Deus. Aí eu gosto de falar, uma palavra revestida com poder celestial. Amém? Que Deus te abençoe. Hoje eu falei sobre o terceiro livro, uma pequena introdução. Falei que Jesus Cristo, sim, esse Jesus Cristo, ele salva, ele cura, ele liberta, ele batiza com o Espírito Santo, mas olha, ele voltará. Amém? Olha o meu abraço a todos vocês. Que o Senhor abençoe a cada um que sempre tem entrado, compartilhado, nos ajudado a semear a palavra do Senhor. No nome de Jesus Cristo, peço ao Senhor Jesus que agora, corra, te alcance, te grude e não te solte até aquele grande dia, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Um abraço a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus. E já deixo meu boa noite, gente, que sempre alguns deixam para entrar e ver a noite. Então, olha, a você, meu querido, também. Meu boa noite, que o Senhor Jesus te abençoe. Amém? Conte comigo. Amanhã, se Deus assim nos permitir, já está declarado. Parte da manhã, Café com Deus, a live Café com Deus. Mas à tarde, gente, eita Jesus, eu vou falar um pouco sobre isso, de uma forma diferente e aprofundada. Amém? Doutrinas cardinais. Deus te abençoe.